Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o instrutor Marcelo, falo aqui da Virtual Cursos e vamos aqui para mais um vídeo do nosso curso de Word. Nesse vídeo, nós iremos trabalhar com o tópico 4 da apostila, manipulando documentos, página 40. A primeira parte desse tópico, pessoal, eu vou estar ensinando vocês a trabalhar com documentos básicos. Então aqui nós já temos aqui um exercício, um exemplo para fazer, de como criar um novo documento, estando com outro documento já aberto. Então nós vamos abrir o nosso arquivo, aluno virtual. Já vou aqui clicar no menu iniciar e vou abrir o aplicativo Word. Abrindo o aplicativo Word, vou clicar aqui sobre abrir e sobre procurar. Venho até a área de trabalho, clico sobre ela e aqui eu vou procurar Virtual Word, que é o nome da pasta que eu estou utilizando. Vou clicar duas vezes sobre essa pasta para estar abrindo ela. E aqui eu vou clicar uma vez sobre o meu arquivo com o botão esquerdo do mouse e uma vez sobre abrir, sempre com o botão esquerdo do mouse nesse caso. E aí estou com o meu arquivo já aberto. Aquele exercício vai ensinar a gente a estar criando um novo documento. E para fazer isso, vocês vão clicar sobre arquivo, sobre a guia arquivo, apontarem para a opção novo e clicarem sobre ela, e em seguida vão clicar sobre a opção documento em branco. E aí assim nós criamos um novo documento. Vou descer um pouquinho mais aqui. Abrindo um documento. Pessoal, para abrir um documento é muito simples também. A diferença é que a gente vai precisar de um documento chamado texto sobre o web design. Eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo para vocês. Melhor, vou enviar junto com o vídeo, Vou deixar aí tanto o link e vou mandar junto também para vocês poderem utilizar esse texto. Esse texto é um texto que vocês utilizou lá no curso de Windows. Para quem não lembra desse texto aí, vou estar deixando o link de qualquer forma para vocês baixarem ele aí. Então vamos fazer o seguinte, para abrir esse texto, você vai baixar o seu aí, obviamente, vai salvar ele em alguma das suas pastas. No meu caso aqui eu já tenho ele salvo. Então é o seguinte, eu vou clicar aqui em arquivo, abrir, procurar. Esse é o procedimento, esse procedimento que eu fiz aqui agora, é o procedimento que eu utilizo para abrir qualquer texto. Então qualquer texto que você for abrir, o procedimento é esse aqui, ó. Arquivo, abrir, procurar. Daí vai abrir essa caixa, e essa caixa aqui está me perguntando o seguinte, onde é que está o texto que você quer abrir? E aí você vai procurar aqui dentro onde é que está o texto e vai abrir ele. No meu caso aqui, eu venho até a área de trabalho, Virtual Windows, e vou abrir ele aqui, ó, texto sobre web design virtual. Eu vou deixar esse texto para vocês aí poderem baixar. Vou mandar junto aí com o vídeo também no grupo. Agora que eu já estou com o meu texto aberto, eu já aprendi o procedimento de como abrir o texto, nós vamos ver aqui as próximas partes, que é salvar ele mais uma vez. Agora nós vamos salvar ele na nossa pasta do Word, só que com um nome diferente. Nós vamos mudar o local de salvamento e nós vamos mudar o nome também. Para fazer isso, o texto está aberto aqui, eu vou clicar na guia arquivo, venho até salvar como, venho até procurar, e aqui, pessoal, eu vou lá na área de trabalho e vou procurar a minha pasta do Word, que é essa aqui, ó. Vou clicar duas vezes sobre ela para abrir. E aqui na caixa nome do arquivo, eu vou apagar esse nome e vou colocar Web Design Virtual. No seu caso, você vai colocar seu primeiro nome, Web Design, seu nome. No meu caso aqui, eu vou colocar Virtual. E depois a gente vai clicar em salvar. E aí a gente já salvou a nossa cópia com um nome diferente. Correção ortográfica. A correção ortográfica é um outro recurso muito importante que a gente tem dentro do Word, que é uma forma automática do Word verificar os erros que tem no texto. Então aqui, ó, nós já vamos deixar o web design aberto e vamos lá na guia revisão. Clicar aqui sobre a guia revisão. Pessoal, para fazer a correção ortográfica, nós vamos até o grupo revisão de texto, que é esse grupo aqui, ó. E vamos clicar sobre essa ferramenta, ortografia e gramática. E aí vai abrir essa caixa aqui, ó, revisão de texto. E aí vocês podem observar aqui, ó, que já tem
duas palavras aqui grifadas em azul. Significa que ele está vendo um erro no espaço. Ó. Ele está vendo mais que um espaço entre essas duas palavras. Então ele já sugere uma correção. E aí o que eu vou fazer aqui no caso? Eu vou clicar sobre a correção aqui uma vez. Ó, e ele já vai corrigir para mim. É o web designer. No caso aqui, é um ponto importante a se falar. Por quê? A palavra web, ela é no feminino. Então, no português, ela seria no feminino. Então, ele vai sugerir que a gente altere para a web designer, né? Mas, no caso, nós vamos manter o web designer, porque eu estou falando de uma profissão, de um profissional, né? Então, eu vou clicar aqui em ignorar uma vez. Então, quando vocês não quiserem corrigir, quando vocês quiserem manter da forma que está, cliquem sobre essa opção, ignorar uma vez. Agora, aqui já tem outro erro, ó, disponíveis sem o acento. Vão clicar aqui sobre a correção. Ó, sugestões, vamos clicar sobre ela e ele corrige automaticamente. Essa outra palavra que está em inglês, ó, Dreamweaver, ela está correta. Só que aí o que aconteceu? Como é uma palavra que está em inglês, o dicionário português não identificou essa palavra, porque ela é em inglês. Mas nós não vamos mexer nela, nós vamos clicar em ignorar uma vez. Fireworks, a mesma coisa, ignorar uma vez também. A edição, aqui ficou faltando um espaço. Ó. Na verdade, esses erros eles foram propositais, justamente para a gente poder estar corrigindo depois. Porque se tivesse tudo certinho, não ia ter como identificar os erros. Então, aqui ó, nós vamos clicar sobre a primeira sugestão, a edição com espaço, ele já corrige, etc. com ponto, sim também. E aí, no final, ele já, verificações de ortografia e gramática concluídas. Cliquem sobre OK e pronto. É assim que a gente faz uma verificação ortográfica no documento. Vocês clicam sobre a opção e vão analisando o que vocês querem que altera ou o que vocês querem ignorar. É isso, muito simples. Não se esqueçam de fazer a leitura, tá, pessoal? E, se necessário, refazer aí os exemplos. É importante para a prática. Para selecionar um bloco de texto, na parte selecionando o texto. Pessoal, muito simples também. Vou mostrar para vocês aqui. Para selecionar o texto, e para quem não sabe, é o seguinte. A gente vai clicar aqui antes de... Vamos supor que a gente queira selecionar essa primeira frase aqui, ó, da palavra o, web, até design. Vamos supor que a gente queira selecionar essa primeira frase. Para selecionar, a gente vai posicionar o ponteiro do mouse e antes de iniciar, aqui, ó, vai clicar com o botão esquerdo, segurando, a gente vai arrastando. Ó, a gente vai arrastar ele segurando, até chegar no final da frase. E aí a gente solta. E assim a gente seleciona a primeira frase do texto. Ah, professor, mas eu quero selecionar as 3 primeiras frases. Clica aqui antes de começar e vai arrastando. Chegou aqui, ó, você vai abaixar até você selecionar a quantidade de linhas que você precisa. E assim você vai puxando até você selecionar todo o conteúdo que você necessitar. Quando você chegar na parte que você precisa, você solta o ponteiro do mouse que ele vai manter a seleção. Ok? Então, dessa forma, a gente consegue fazer seleção dentro do Word. Muito simples. Agora, para selecionar um bloco de texto, é diferente. Para selecionar um bloco, vamos supor que a gente vai selecionar só essa região aqui. Ó. Vou passar o mouse sobre ela para vocês poderem observar. Ó. Vou até deixar um zoom ligado aí para vocês poderem visualizar. Ó. Vamos selecionar só essa parte aqui. Então, para fazer isso, pessoal, vocês vão fazer o seguinte. Nós vamos posicionar o ponteiro do mouse aqui antes de começar o texto. E aqui nós vamos segurar as teclas Alt e Shift. Alt é essa tecla que está escrito ALT, você vai segurar ela, tem que ser ALT, não pode ser ALTGR, viu? Segurem a tecla Alt e depois vocês vão segurar a tecla Shift, que é essa setinha para cima, essa tecla que tem uma setinha desenhada para cima, que está em cima da tecla Ctrl, que é a tecla CTRL. Vocês vão segurar essa tecla que tem uma setinha para cima. Segurando as duas, vocês vão clicar, segurar com o botão esquerdo e arrastar para baixo, ó. E podem observar que ele vai selecionar só o bloco. Selecionou aqui só o bloco. Ó. Soltei o botão do mouse, soltei as duas teclas e a seleção continua aqui para mim. Ok?
Se vocês tiverem dúvidas em relação a esse exemplo aqui, podem me procurar no WhatsApp, ok? Próxima parte, selecionando uma palavra. Esse selecionando uma palavra talvez seja o mais simples. Para selecionar só uma palavra, basta você chegar sobre a palavra e clicar 2 vezes sobre ela, que daí você já seleciona ela. Movendo o texto. A transferência de partes de um documento para o outro ou para outra localização do mesmo documento é feita através da área de transferência. Mas primeiro a gente precisa recortar. Então, para mover, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar o título como exemplo. Vamos selecionar ele aqui, ó. E aí, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá em página inicial, na guia, vão até o grupo área de transferência e vão clicar sobre a ferramenta recortar. Cliquem com o botão esquerdo do mouse. Podem observar que o texto já sumiu quando eu cliquei. Agora, vocês vão posicionar o ponteiro do mouse no final do texto e vão pressionar Enter. Pressionando Enter, podem observar que o ponto de inserção desceu. E agora, vocês vão clicar sobre colar, sobre essa setinha colar, e vão escolher aqui manter formatação original e clicar. Que daí ele vai transferir o nosso título para cá, mantendo a formatação que a gente utilizou lá. Copiando o texto, né, nós vamos fazer a mesma coisa. A diferença é que a gente vai mudar a ferramenta, a gente vai selecionar o título que está aqui embaixo, né? Vocês podem selecionar ele aí da forma que eu ensinei. Vão até o grupo área de transferência, na guia página inicial, e cliquem sobre copiar. Clicando sobre copiar, aí vem o procedimento mais simples. Vou mostrar para vocês aqui agora. Só esperar ele carregar aqui. Carregou, pessoal, vocês vão posicionar aqui ponto de inserção antes de começar o texto de vocês e vão apertar a tecla Enter uma vez só. Desceu o ponto, vocês vão subir, clicar aqui um pouquinho acima para subir, posicionar aqui na linha de cima. E agora vocês vão clicar em colar mais uma vez e vão escolher manter formatação original. Só que dessa vez, ao invés da gente mover, a gente criou uma cópia desse aqui que está embaixo e colocou ela aqui em cima. Entenderam? Então, recortar vai mover e copiar vai criar uma cópia. Vou mostrar aqui um outro exemplo para vocês. Vou criar aqui novos documentos. Vou colocar aqui exemplo. Vou digitar aqui exemplo. Eu vou copiar essa palavra e vou colar ela em outras partes do texto. Quer ver? Selecionar ela primeiro e clicar sobre copiar. Agora que eu copiei, vou aguardar carregar. Pode acontecer dele demorar um pouquinho para carregar. Vou clicar depois da palavra, vou apertar Enter, só para descer o ponto uma vez. Agora eu vou clicar sobre a ferramenta colar e vou escolher aqui manter formatação original. E assim, ó, eu posso ir clicando quantas vezes eu quiser que ele vai mantendo a formatação e vai colando o que eu tinha copiado. Assim eu consigo gerar várias cópias de uma palavra que eu selecionei. Ok? Arquivo, fechar. Esse aqui eu não vou utilizar, vou utilizar só o Web Design Masters. Excluindo o texto, né, que é para remover. Pessoal, para remover também é muito simples. Nós vamos, deixa eu só tirar esse espacinho aqui, vou apertar Delete para tirar. E aqui, ó, vou no título que eu coloquei lá no final do documento e vou selecionar ele. Para deletar, basta selecionar e apertar a tecla Delete, que aí ele faz esse procedimento para a gente, ok? Localizando e substituindo o texto. Esse aqui também é outro recurso bacana, porque ele ajuda muito a gente aí que está trabalhando com textos grandes. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos na guia página inicial, vamos até o grupo editando e vamos clicar sobre a ferramenta localizar. Quando a gente clicar sobre localizar, vai abrir essa janela. Essa janela ela vai identificar literalmente qualquer palavra que a gente tiver digitado no texto. Por exemplo, vou digitar programa. Ele já identificou as 3 palavras, programas que tem aqui. Ok? A apostila, ela pede para a gente digitar desenvolvidos. Então, aqui a gente já vai digitar desenvolvidos. Aí ele já identificou aqui no texto a palavra. Ela está na segunda linha do texto.
essa ferramenta, ela vai estar aí só localizando as palavras. Agora tem uma outra ferramenta que a gente utiliza, que é para localizar e substituir. Vamos supor que a gente tenha lá 30 palavras iguais que a gente queira mudar as 30. Dá para fazer isso, né? Para isso, a gente vai utilizar o recurso substituir, que é o próximo exemplo aqui no caso. Basta vir até o grupo editando e clicar sobre a ferramenta substituir. Aí vai abrir essa caixa aqui, que ela é diferente um pouco da outra, que também tem um recurso localizar dentro dela. Nós vamos digitar no localizar, anexar, e no substituir por, nós vamos colocar aqui incrementar. Incrementar, pronto. Agora basta clicar sobre substituir uma vez, que ele já identifica, ó, anexar, clica em substituir, e aí vocês podem observar que no texto aqui, ó, já colocaram incrementar para a gente, ok? Vou clicar sobre fechar, vou voltar na apostila. Tem uns exercícios aqui que é para localizar a palavra projeto, documentos e desenvolvidos, e substituir a palavra projeto por trabalho. Então vocês vão localizar as 3 palavras e vai substituir só projeto por trabalho. E depois vão salvar essas alterações. Então aqui, ó, vou clicar em arquivo, salvar. Vou fazer os meus exercícios, façam de vocês aí, no caso de dúvidas me procurem. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.